E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma análise do episódio 3 de Drag Race Brasil. E esse episódio, absoluto cinema. Não pela edição. Mas vamos lá. Começamos, né, com o Reading is Fundamental, que é a nossa leitura, né? É um dos mini desafios mais esperados ali. Eu sinto falta que esse desafio ele não é mais ligado ao Snatch Game, não só aqui no Brasil, mas em algumas outras franquias também. Eu gostava muito quando o Reading era feito juntamente com o Snatch Game. Meio que os dois, os mini desafios e o Maxi Challenge acaba se encontrando ali, mas tivemos o Reading e com um erro de edição, meus amigos, o All Presente Pros Brasil, pelo amor de Deus. Mas, falando sobre a leitura, tivemos queens muito boas, tivemos a Daisy Rebecca ali, tivemos também a parte da Melody Queen, que eu achei muito interessante também, foi bem engraçada. As outras queens, elas ficaram um pouco mornas, teve piadas muito boas, igual, por exemplo, a da Belk, né, que ela fez com a Greg, então, a da questão das Hortifruti Drag ali também foi bem bacana, mas pra mim os pontos altos foram a Melody e a Desiree. E sinceramente, a Melody foi muito bem, mas pela edição eu acredito que a Desiree ela acabou sendo um pouco melhor nas piadas. Mas pra mim as duas realmente foram as melhores ali da leitura, né? E com isso, como a Melody ganhou, como a Melody não ganhou a peruca, também talvez não tenha ganhado dinheiro, mas ela ganhou o poder de decidir qual era o seu grupo para o Maxi Challenge da semana, que é a Girl Group. Então, a Melody foi lá e escolheu algumas queens. No começo a gente ficou assim, bom, ela tá escolhendo uma queen não tão boa, uma queen não tão boa, e aí levantou-se aquela ideia de que talvez ela queria realmente aparecer, né? Que foi a ideia que a Daisy Rebecca ali colocou. Mas se ela quer tanto aparecer, no meu caso, ela não colocaria a Dora e a Belk, que pra mim são ótimas pessoas de dança, né? Então, acho que como é girl group, por mais que tenha a questão da letra, da gravação, a parte visual mesmo é a parte da coreografia, da parte da música, né? Então, eu acho que se ela quisesse fazer isso, ela não teria escolhido a Dor e não teria escolhido a Belk. Talvez a Desiree. Ou a Paola. Mas, então os grupos são divididos, né? E a gente tem o nome dos grupos ali, né? Das raparigas e das afrontosas, né? E eles escolhem ali qual que é o ritmo da música. Tem um embate ali e tudo mais sobre qual ritmo a gente vai escolher e tudo mais, como todo episódio, né? Em que a gente vê as queens escolhendo alguma coisa, mas nada que interfira ali realmente no episódio. Na verdade, interferiu bastante. Mas vamos ali para a questão das letras, né? A Greg ajuda na questão da construção das letras, a Greg ajuda na questão do ritmo da música, a Greg também ajuda e dá uns toques muito interessantes que algumas queens querem colocar alguns ritmos que não fazem parte da música, mas mesmo assim a Greg acaba tendo uma orientação ali de falar, não, coloque dessa forma, coloque de outra forma. Eu acho muito legal essa mentoria que a Greg faz. A mentoria da Greg na primeira temporada também foi muito legal, tanto que saiu a festa com o mozão, né? Sem lembrar da edição. E a gente espera o quê? Que saia a nossa festa do mozão nessa temporada também, porque pra mim é a melhor música do girl group da primeira temporada. Então depois eles partem para as coreografias e a gente nota ali que o grupo das raparigas realmente está com uma dificuldade muito grande na questão da coreografia. A gente vê a Melina ali tentando fazer uma coisa diferente, pedindo ajuda do grupo e o grupo basicamente apoiando, mas a Ruby mesmo já olhou e falou assim, a gente vai tentar, né? Ela explica ali que a gente lembra daquela frase, né? Drag não é um esporte de contato. Então ela fala que sempre utiliza os bailarinos quando tem algum contato na coreografia e nunca, geralmente, é feito com as próprias queens, né? Então a gente já entende ali mais ou menos o spoiler do episódio anterior. Já o grupo as afrontosas, basicamente, elas se dão muito bem. A gente consegue enxergar todo mundo ali trabalhando, todo mundo fazendo parte da coreografia. E é uma das coisas muito complicadas de girl group, né? Porque a gente sempre vê que tem uma ali que não se destaca, que tem uma ali que acaba trazendo problemas e tudo mais. E nesse daí você fala, gente, tá indo tão bem que a chance de ser uma coisa muito grande é incrível, né? Você fala, poxa, não é pra dar errado. Já do outro grupo que é as raparigas, a gente fala, tem chance de dar errado.
Mas daí o que acontece, né? A gente vai pro palco do desafio. A nossa convidada hoje é a Bielo. Abracadabra, abracadabra. E a gente tem lá o Dudu Bertolini, a Bruna Braga e a Greg no painel de jurados, né? Então a gente vai para as apresentações. As primeiras apresentações são das raparigas. A gente nota uma profunda desconexão ali em relação ao ritmo com o que elas mixaram na letra. As letras não são ruins, mas o ritmo é bem ruim. Coreografia também fica bem ruim. A gente tem algumas queens ali que não conseguem fazer o lip sync da própria música, como no caso da Paola, né? E a Desirê, ela se sobressai muito no grupo, mas tem a Ruby. E a Ruby realmente, quando ela vem ali, ela entrega. Ela é o que eu falei no vídeo anterior. Ela tem um posicionamento que ela consegue suprir todo aquele espaço que deixam dentro de uma sala. Igual, por exemplo, deixou um espaço dentro da apresentação do Girl Group. E aí acontece aquela fatalidade da Melina, e ela vai tentar fazer uma bananeira, e ela bate no rosto da Desirê. Eu, pelo que eu vi, bateu. Por isso que a Desirê meio que fez assim. E não vejo a Desirê como culpada nessa parte, de ter feito isso. Porém, eu acho muita sacanagem deixar ela no chão. Poderia ter pego. Até houve a voz da Ruby ali perguntando se a menina estava bem. Eu acho que a Desirê poderia ter pego pelo menos a mão, levantado. Ah, é uma competição, ok, mas tem níveis ali que você também precisa ser um pouco humano, vamos dizer assim, de pô, não deu certo, mas eu não vou deixar a minha colega ali do grupo no chão, porque é um desafio em grupo, você não vai ganhar, você pode até ganhar individual, mas é um desafio em grupo. Para você ganhar um individual, o grupo precisa ganhar primeiro. Então assim, eu tenho essa opinião em relação a essa situação. E aí, quando vem as afrontosas, é uma afronte mesmo, né? Então, não tenho o que falar, a coreografia é perfeita, as letras são perfeitas, a mixagem é perfeita, o jogo de câmeras é perfeito, elas são perfeitas e assim, é aquele mesmo da Lady Gaga, entendeu? Não tem pra onde correr, elas entregaram, e não é porque é a Drag Race Brasil, mas a gente acabou de entregar um dos melhores looks de Design Challenge de todas as temporadas, daqui e de lá de fora. E eu acredito que a gente entregou também um dos melhores girl groups também de todas as temporadas daqui e de fora. Isso a gente pode falar com a total clareza, porque realmente foi incrível o que elas entregaram nesse desafio. E a Runway, ela tá ligada à questão de vozes, né? Vozes brasileiras e tudo mais. Eu achei bacana o tema. Eu só achei que a execução dos looks não estavam drag. Por que que eu falo isso? Beleza, vou pegar o look da fulana de tal X. Faz o look, mas dá o seu toque drag, o seu toque ali individual. Não só traz o look ali basicamente refeito. Então, algumas drags ali não conseguiram, pra mim, na minha opinião, chegar nesse nível de apresentar o look só que de forma drag. Porém, quando você pega, por exemplo, a Poseidon, que trouxe a Xuxa já é look drag, então realmente ela mostrou ali, não tinha muito a mais do que acrescentar, porque era um look muito lindo. A Adore, que trouxe o look da Pablo Vittar, também não tinha como fazer alguma coisa diferente daquilo, porque já é um look apresentado por uma drag, então é nisso que a gente nota as diferenças, né? Mas daí a gente tem a Ruby, que também traz a Carmen Miranda, que pra mim é um ornamento de drag. Aí eu vi algumas pessoas falando, mas o look estava simples. Não, não é que o look estava simples, o look estava baseado no que ela trouxe. Então, assim, ela poderia ter trago outro look muito maior. Mas o desafio era trazer aquele look que ela está apresentando. E daquele look que ela apresentou, que acho que tem um farol ali na cabeça, estava perfeito. Então são níveis ali, né, que a gente consegue enxergar. Então pra mim ali, e tem a Melina. A Melina, ela trouxe aquele look maravilhoso da Gabi Amarantos. E ela replicou o look, né, da mesma forma, só que já é um look drag, então é um look grande, é um look alto, entendeu? É aquele look que chega e realmente faz a diferença. Então, pra mim, esses seriam os 4 melhores looks. O da Adore, o da Poseidon, o da Ruby e o da Melina. Pra mim são os 4 melhores looks. E eu não falo que são looks ruins, porque eu acho que todo look é um look.
Mas a apresentação do look, pra mim, faltou muito, foi o da Desirê. O look da Desirê realmente é um look glamouroso, mas é igual os próprios jurados falaram. É um vestido preto, você não enxerga a Anitta ali, de alguma forma. Porque é uma roupa normal. A Anitta tinha tantas roupas mais incríveis que você batia o olho e você veria, poxa, é a Anitta, que aquele look não fez jus. E realmente a maquiagem da Desirê não veio aí. Então, assim, se eu for pensar no pior look da Runway, eu colocaria o da Desirê. Em questão de todo, como um todo. Como apresentação, como identificar quem é artista, questão da maquiagem que também faz a diferença. Então eu colocaria a Desirê como o pior look. Mas, como o desafio é de girl group, então a gente fala dos looks. Mas você pode estar com um look feio, mas está no grupo vencedor. Então, né? Aí você vai ser salva da mesma forma. E aí a gente vai pro momento ali da deliberação, né? Então a Greg escolhe as afrontosas, né? Não tinha pra onde correr. Foi igual no outro episódio, não tinha pra onde correr que não fosse a Dora Black. Porém, com todavia, entretanto, eu acho que a edição ela acaba levando a gente pra um lado, só que a gente tem que sempre lembrar o que, que as pessoas estão vendo como um todo. E assim, a Dora Black, ela estava perfeita no Girl Group, ela estava perfeita na Runway, e por algum motivo ela não ganhou. Quem ganhou? A Poseidon e a Melody. A Poseidon, pra mim, ela se redimiu, principalmente por look e também pela apresentação. A caricatice que ela sempre usa, dessa vez, foi inserida no momento correto, no Maxi Challenge, e isso eu acho muito legal que ela conseguiu fazer isso. E a Melody, ela realmente é uma ótima dançarina, a parte dos versos dela foi muito legal. E também eu acho que leva em consideração a questão da estratégia que ela teve. Ela que escolheu o grupo vencedor. Então, assim, é mérito dela. Só que a gente fica se perguntando, a edição ela não levou a gente para poder falar realmente a Poseidon e a Melody foram melhores, porque a Dora também foi muito boa. Então, se fosse pra gente dar o win, realmente a Dora também estaria no páreo ali, vamos dizer assim. Eu não sei o tanto que se cortou da Dora nessa girl group, mas só o que mostrou a gente já ficaria, caraca, dava pra ter dado o win também. Então foi um episódio muito difícil, foi muito forte esse grupo, né, vamos dizer assim, né. Tinha essas três drags são maravilhosas ali e a gente fica naquela ideia, nossa, acho que qualquer uma ali merecia, né. E a gente fica muito feliz, né, pela Melody Kim, pela Poseidon, porque a Poseidon voltou de um bottom ali, a Melody também voltou de uma situação bem complicada ali, até no desafio de dança, então ela conseguiu mostrar pra que ela veio, então realmente a gente fica muito feliz nessa situação de que elas venceram. Mas eu dou totalmente o meu apoio e meu crédito à Dora Black nesse episódio. Ela realmente é uma drag incrível e ela tá entregando demais. Partimos para o Untucked, onde nós temos ali o embate, né, da Melina e da Desirê. Como eu já falei aqui, não acho que a Desirê fez por maldade, ela se protegeu, ela já tinha falado que não seria tão legal esse contato dentro do desafio e tudo mais. Eu entendo, só que eu não acho correto ter deixado a Queen no chão. Isso realmente eu não acredito que seja correto. Então, quando elas voltam, né, pro main stage, a Greg, ela fala sobre a questão do bottom também, né? E aí ela coloca a Paola e coloca também a Melina. E assim, é difícil, né, você ir pro bottom quando você planeja alguma coisa e realmente não funcione dependendo de terceiros. Por mais que o terceiro não tenha feito de propósito, né? Então é bem complicado. E a Paola realmente, ela não sabia o lip sync, né, da própria música. Ela é um pouco mais travada na questão de dança, né? Ela faz uns lip syncs mais assim parados. Então ela tem assim o estilo de lip sync dela, né? E realmente a Melina entregou, né, o que tinha que entregar e venceu o lip sync, né? Não tinha muito o que fazer. E a Paola se despediu do Drag Race. Eu acho que foi uma grande oportunidade para ela. Ela fez um discurso muito bonito ali em relação à vida dela e que ela seja uma drag dessa forma que ela é, que ela tenha a identidade dela e que aqui fora ela brilhe muito. E aí a Melina ficou
E no próximo episódio a gente tem o Greg News, que parece que vai ser um desafio meio de comédia, meio de improviso e parece que vai ser bem bacana. E a gente quer ver o que vai acontecer nessa relação aí da Desirê com a Melina, porque realmente esse episódio foi bem pesado, porém, todavia, entretanto, foi um episódio absoluto de cinema. Não por culpa da edição, mas por culpa das coisas.